Olá, queridos irmãos, eu gostaria de conversar com vocês algo que envolve o mundo natural e o mundo espiritual, o governo do céu e o governo da terra, e as hierarquias de poder que atuam em todo o mundo, em esfera física ou espiritual. E nesse sentido, eu quero ensinar como o diabo, Satanás, faz uso da política. Quando falamos de política, falamos de poder ou de poderes, falamos de governo, falamos de homens que sancionam, escrevem e editam leis e homens que removem leis, homens que dirigem a sociedade e que ditam como ela deve ser. E onde entra o diabo nesse sentido? Satanás é o príncipe das trevas, é o chefe do mal, e ele opera em um reino, é um reino de engano e de mentira. O seu principal rival, seu principal inimigo é o Senhor Deus, o Deus da justiça, da verdade e da bondade. Agora, como que Satanás reina e governa? Como ele manifesta o seu reino? Uma vez que Satanás é um espírito que não tem corpo, é imaterial, para que ele governe ou para que ele cause o mal no mundo e na terra, ele precisa fazer uso de pessoas e precisa fazer uso de instituições. Nesse sentido, ele vai fazer uso da política. Quando você lê em 2 Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, ele fala então de um grande líder, o anticristo. Anticristo quer dizer contra Cristo, contra Deus, ou no lugar de Cristo, no lugar de Deus. E ele dá algumas características do anticristo, o qual se levanta e se opõe contra tudo que é de Deus e tudo que chama Deus. Então esse líder mundial, esse anticristo, no final das eras aparecerá para implantar o seu poder, o seu reino ante Deus e ante Cristo. Então ele pelejará contra tudo que é de Deus, ou todos os princípios de Deus. Entretanto, ele ainda não se manifestou, não se encarnou. Ele é previsto para que ele apareça no final do mundo, no final dos tempos. Mas Paulo vai continuar sua tese e vai dizer: entretanto, o mistério ou ministério da iniquidade já opera. O que é isso? Ele diz assim: o anticristo não se manifestou ainda, o homem, o líder, mas o espírito dele já atua. Ele só ainda não se encarnou, ok? O espírito, o viés, a ética, a política já atua. Então, essa forma de governo já impera no nosso mundo. Qual é o estilo desse espírito? É os versos anteriores. Ele se opõe a tudo que é de Deus e que se chama Deus. O que quer dizer esse termo? Tudo que é de Deus ou que se chama Deus? No primeiro momento você entende a igreja, né? É uma oposição feita à igreja, ou feita à fé cristã, ou feita ao próprio Cristo. Sim, no primeiro modo, essa é a grande função do anticristo: esmagar a igreja, perseguir a igreja. Mas não só isso, os valores e princípios cristãos, como o quê? O casamento é uma instituição cristã, o casamento heterossexual é um princípio cristão. Família tradicional, macho e fêmea e a sua descendência, a sua prole. E o espírito dele, então, tem a função de resistir, destruir valores cristãos, destruir a família, destruir o casamento, destruir a sexualidade, destruir princípios, ética, conceitos tradicionais e cristãos, tudo que é de Deus. E como ele faz isso? Ele faz uso das instituições. E qual instituição
dá a esse espírito mais poder. O meio político, os poderes, os governos, aqueles que têm capacidade de formular leis que matam a criança no ventre da sua mãe, que pervertem a sexualidade das crianças, que distorce o casamento conforme Deus colocou nas Escrituras, que apoia modalidades sexuais diferentes dos padrões cristãos, que persegue o direito dos cristãos, até que um dia esse espírito não fique limitado só nas instituições e ele se encarne numa grande personalidade, num grande líder mundial, e então expanda esses planos anti-Deus, anti-família, anticristãos em toda a esfera mundial. Portanto, é o nosso dever então procurar candidatos, ou a opção nessas eleições é de um candidato ou de uma instituição ou de um partido que não defenda esse tipo de princípios os quais Satanás defende e os usa para combater todos esses valores. Então é dessa forma, queridos irmãos, oremos por isso. Eu sei que as profecias têm que se cumprir. É uma questão de tempo para isso acontecer e a perseguição religiosa se iniciar e ser implantado em todo mundo esses sistemas anti-Deus, anticristão, anti-valores cristãos. Mas enquanto ainda está no nosso poder decidir isso pode ser decidido através do voto, como cidadãos ainda aqui dessa terra, então votaremos naqueles que não apoiam os valores do anticristo. Deus abençoe, Deus tenha misericórdia da nação, Deus tenha misericórdia do povo brasileiro.